Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Eu sou o Ramon, atual presidente da gestão, tenho aqui, como sempre, o Felipe, meu fiel escudeiro. Bom dia, presidente, tudo bem? Tudo bem. Hoje estamos aqui, estou meio sem voz, né? Porque eu gosto de falar bastante, né? Mas eu já fiz a brincadeira aqui, né? Se foi para pegar, já passou, né? Mas tá tranquilo, criançada lá em casa, pegou todo mundo, estou na saideira aqui já, né? Então, hoje, mais um episódio aí, para contar uma história inspiradora, né? Hoje estamos recebendo aqui a Márcia Ransolin, né? Empresária, muito conhecida aqui na cidade, né? Então, vamos lá, já apresentamos mais, né? Isso aí. Desde já agradecer você, né, Márcia, por ter vindo aqui, ter se disponibilizado de vir conversar com a gente. A gente tá, como a gente vinha conversando antes, a gente está fazendo esse programa agora para contar um pouco da história dos empresários da nossa cidade, né, das pessoas, não só porque muitas pessoas acabam vendo só a empresa, né, e não conhecem muitas vezes a história por trás, né, vem muitas vezes o sucesso, mas não vê os tropeços no meio do caminho, né, os desafios. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar, né? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Ramon. Bom dia, Felipe. Quero agradecer pelo convite, parabenizar vocês também pelo programa. Como eu falei, eu não conhecia, né? Mas achei muito bacana a iniciativa de vocês. E que seja um sucesso cada vez maior, né? Estou aí, até pedi para o Felipe, né? O que era que trazia, como era né, que eu poderia estar ajudando vocês, os ouvintes de vocês, né, nesse programa. Achei bem legal. Estou bem feliz. Que bom. E a gente, né, eu acho que essa é a ideia mesmo, né, de a gente realmente contar as histórias, de trazer um pouco mais de, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais. E, né, eu acho que o Felipe tem ajudado bastante a gente nesse processo aqui, né, Felipe? Aproveitar para agradecer aqui você também, que sempre nos recepciona aqui na empresa, né, que monta toda essa estrutura para a gente aqui, para possibilitar que a gente faça todos esses programas aí. Maravilha, é uma honra, né, receber a Casa do Empreendedor aqui na cidade, né? Então eu como estou à frente da M30, também a gente fica muito, muito feliz aí de conseguir contribuir, né, com a comunidade, né? Eu acho que sem mais delongas, né? Vamos para cima, né? Vamos contar a história. Quero saber os perrengues. Então vamos lá, Márcio. Queria que né, para a gente começar a nossa conversa aqui, que você contasse um pouquinho da tua trajetória, né? Como que começou, né? Desde a tua infância, talvez. Não, aí pode ser. Desde a infância já tinha uma vontade já ou não de empreender? Sempre. Legal. Então, nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui, né? Eu sou uma descendente de duas famílias, de 4, né, famílias italianas, de bisavós italianos, de toda a descendência minha é italiana. Eles vieram primeiro da Itália, né, se instalaram no Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul vieram para Bituruna, né. De Bituruna, a família da minha mãe veio para a União da Vitória. A do meu pai continuou em Bituruna ainda. Então, meu pai e minha mãe casaram, moraram um tempo em Bituruna, onde eu fui fabricada, no empoçado. Depois de 1 ano, eu vim morar em Paulo Frontin. A gente veio de Bituruna, meu pai veio cuidar de um posto de combustível da família da minha mãe, na BR-476, em Paulo Frontin. E ali eu passei a minha infância, né? Tinha o posto Quarentinha, né, na BR, então ali eu me criei. E eu estudava numa escolinha rural, naquela multissérie. E daí, quando eu tinha uns 9 anos, 8 anos, aí eu falava para a mãe, eu tenho que sair desse lugar. Eu falei, o que eu vou ser aqui? Eu disse para ela, daí a mãe falava assim, mas meu Deus, você quer ir para onde? Eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa. Eu falei, daí a mãe disse, ai meu Deus do céu, vamos, então você quer ir aonde? Eu falei, não, eu vou para a União, quero estudar. Porque nessa escolinha, daí aquele tempo a professora era merendeira, era faxineira, e eu era ajudante da professora, né? E daí, quando eu estava no 3º ano, eu dava aula para o 1º. Mas... Legal. E daí, depois, no 3º ano,
eu fui para a União morar na casa da minha nona. Morei 4 anos. Estudei do 4º ano, era diferente, né, do que agora, até o 8º, né, e o 2º grau, eu estudei em Porto União, no Colégio Santos Anjos, né, e morava na casa da minha nona. Chegou com 14 anos ali, eu falei para a mãe, mãe, ou você vem para a União, ou eu volto para Paulo Frontin para morar. E a mãe não queria. Daí eles compraram uma casa com grande sacrifício lá em União. E daí a minha mãe foi comigo. Eu tenho uma irmã mais nova, eu sou a mais velha da casa, né? E o meu irmão. A gente foi morar em União. E a minha mãe, o meu pai ficou trabalhando no posto. Então eu ficava, né? Final de semana a gente vinha pro posto em Paulo Frontin, férias, passava ali. E ele foi. Quando eu terminei o 2º grau, né? O ensino médio, eu fiz vestibular, fiz para jornalismo, passei. Fui um dia para a faculdade em Curitiba e o César foi me buscar. E daí ele demorou mais para ir até lá? Nossa, nem fala. Eu fiquei um dia na faculdade. Caramba. Daí voltei e ele falou, não, a gente vai casar. Vai casar? Meu Deus, eu não pensava em casar. Mas daí eu tinha passado na faculdade em União, em administração, né, na FACE. Daí não era o que eu queria fazer. Daí eu falei para ele, olha, fui um dia na faculdade em União também, na FACE, e nunca mais voltei. Isso era em começo de março, por aí. E em maio a gente casou. O César pediu pro meu pai para a gente casar, tal. Casamos, eu com 18 anos. O meu nono dizia que o Vitor nasceu de 7 meses. Casamos em maio, novembro o Vitor nasceu. Morei 1 ano em Três Barras, que até então o César comprou uma pizzaria em Três Barras, porque eles têm os terrenos ali no Porto Ribeiro, né? E a gente não tinha onde morar. Daí ele falou, viu, a gente vai casar e morar com a minha mãe um pouco, com a tua mãe. Daí eu falei, não. Eu falei, melhor não. Eu quero me dar bem com a tua família e eu quero me dar bem com a minha mãe também. Falei, então acho que é melhor. Daí a gente tinha a gente tem até hoje lá um mini escritório lá perto de uma balança lá no Porto Ribeiro, que a gente guarda embalagens lá. É um escritório que não é mais escritório. Então eu falei, não, a gente vai lá, mora, uma meia aguinha, assim, sabe? Falei, a gente vai ali, coloca um fogão, uma cama, mora ali. Tudo menos com a mãe e com a sogra. Né? Pra se dar bem com todo mundo. Daí o César falou, não, acho que melhor então, vamos alugar alguma coisa aqui em Três Barras, eu comprei essa pizzaria aí, você cuida da pizzaria. Daí tá, eu 18 anos, a gente tinha um bom cozinheiro, morava num apartamento alugado do lado da pizzaria e eu ajudava o cozinheiro a cuidar. Só que daí o César não deixava eu descer na pizzaria. Para cuidar da pizzaria. Então, só o pizzaolo lá que cuidava. Daí, depois a gente acabou vendendo a pizzaria e o César me convenceu a morar no Porto Ribeiro. No começo eu fiquei um pouco assim, porque, né, por mais que eu morasse no interior, ali na BR, em Paulo Frontin, eu tinha um pouco de receio, porque naquela época a gente não tinha nem estrada, gente, no interior. Era muito complicado há 30 anos atrás. Sim. Entende? Então, a minha mãe foi lá e falou, meu Deus, você não vai acostumar, né? Mas eu falei... Era onde é hoje lá? Sim, sim. Daí a gente, com grande sacrifício, eu e o César, a gente conseguiu construir a nossa casa, só que ali ficou quase 1 ano para a gente construir a nossa casa lá nos matos. O pai dele deu o terreno para nós ali construir, onde é a nossa casa hoje, né? E eu fiquei ali nos matos, plantei uma erva atrás de casa. Até então eu só estudava antes de casar, né? Eu não tinha profissão, não fiz faculdade, né? Casei, que nem eu brinco com a minha amiga em União. A gente fez filosofia. Boa essa. Eu não conhecia. Fizemos filosofia e daí eu fui morar no Porto Ribeiro. Daí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Não fiz uma faculdade, não fiz nada, e agora?
Falei, vou fazer alguma coisa aí, né? Até tentei, quando eu morei esse um ano em Três Barras ali, até tinha um mercado do lado, ver se me dava um emprego ali, sabe? Porque, falei, vou limpar aí esse mercado, ajudar a empacotar, alguma coisa, né? Só que eu tava grávida, né? Então, nem tinha muito como... Não que eu não pudesse trabalhar, mas assim, já, até para alguém pegar uma menina grávida ali para trabalhar, né? Tá, daí... Fomos para Porto Ribeiro, tive o Vitor. O Vitor veio para... eu tive o Vitor, estava em Três Barras ainda, saí chorando de Três Barras, porque eu amava lá meus vizinhos, o pessoal. Nossa, não dei tchau para ninguém, porque eu não conseguia de tanto que eu chorava, né? Caramba. Daí... o César fala até hoje que ele lembra do primeiro dia que a gente dormiu na nossa casa, que foi o dia mais feliz da vida dele. E realmente, né? Você poder estar dentro da tua casa... poder saber que você construiu com o teu suor ali é diferente. E para nós que não, né, tipo, eu não ganhei, tipo assim, nada da minha mãe e do meu pai, tive que... O meu pai também trabalhava de empregado, a minha mãe era... por mais que era meu pai era empregado da empresa dos irmãos da minha mãe, mas ele era empregado, né, da empresa. Minha mãe era dona de casa. Então, a gente sempre teve uma vida, assim, bem... regrada, sabe? Nada de... Nunca faltou nada, mas nunca teve nada em excesso, né? Tudo sempre uma vida de economia para viver bem, né? E então, casei, vim morar no Porto Ribeiro e ali começou, né? Foi a nossa vida ali, começando com o César com 22 anos, eu com 18. Tivemos o Vitor veio com 5, 6 meses para o Porto Ribeiro. E ali eu fiquei, quando eu falei, plantei as horta, erva, toda essa coisa arada ali, que podia ter pomar. Daí ajudava o César, né? O César tinha a ervateira já, que ele trabalhava desde os 16 anos já, né? A família dele tinha os ervais, ele fez com o cunhado dele a ervateira e a gente foi aprimorando aquilo ali, secando erva. Até então não tinha o empacotamento de erva mate. Secava e vendia ela cancheada, como tem bastante ainda, né, ervateiras que faz aqui. Depois veio o Vitor, né, que veio crescendo e as coisas foi mudando. Deixa eu tomar uma aguinha. Só para eu entender a linha do tempo aqui, né? Foi quando o Vitor nasceu, né? Pelo que eu tenho anotado aqui, tem 26 anos de histórias da Baronesa, da marca Baronesa, eu imagino, Sim. Né? Mas já tinha uma história antes da empresa. Sim. E pelas minhas contas de padeiro aqui, dá 4 anos. O Vitor tinha para 4 para 5 anos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso mesmo. É que quando a gente começou, por mais que eles tinham uma ervateira lá, não tinha um empacotamento, a gente tocou um bom tempo com o César, e eu tipo assim, fazia toda a parte na cidade, nota... banco, cuidar dessa parte, peças e coisa arada que precisava lá para os matos, né? Então, daí depois um dia eu falei para o César, eu disse, César, o que eu vou fazer aqui? Eu falei, eu tenho que ganhar algum dinheiro. Eu falei, eu preciso me sustentar. Daí ele, não, você vai me ajudando, e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá, mas, né? Daí, de repente, ele falou, sabe o que? A gente podia fazer um empacotamento. Só que naquele tempo não era igual agora, que isso não faz muito tempo, né? Tipo assim, 20 e poucos anos atrás, gente, era tão difícil abrir um CNPJ, demorava muito. Para você abrir um empacotamento de erva, você precisava de um monte de papel, um monte de... Não abria assim como hoje, você abre um CNPJ, uma vigilância da vigilância sanitária do município, você consegue abrir, você tipo em um mês, 60 dias, você abre hoje. Eu nem sei se vai isso, mas CNPJ às vezes em horas, né? Só isso. O CNPJ, né? E antes, gente, eu lembro que a gente não conseguia, tinha que vir alguma coisa do Ministério da Saúde para você poder abrir um CNPJ que envolvesse a parte alimentícia.
né? A gente fala hoje, né? Nos episódios anteriores a gente conversava com outras pessoas e eles falavam, porque daí em determinado momento eu tive que conversar com tal pessoa, mas a gente pensando, né, 20 e poucos anos atrás, tem pessoas, mas para eu conversar com aquela pessoa que mora lá em outra cidade, se não tinha internet, né, telefone era limitado, né, era outra realidade, né, era totalmente diferente, né, nem se compara, totalmente. né, que ele falou, as estradas, né, as estradas do interior também eram bem mais, né, precárias. Então, a gente fala assim, da forma como fala, parece um negócio simples, mas, né... Você vivendo no dia a dia, né, é bem diferente, né? Sim. É complicado, porque você tá todo dia ali, tem que sair, tem que voltar. Nós ainda, né, outro dia eu estava falando com o César, faz 20 anos que... 20 anos que começou o asfalto de São Mateus a 3 Barras. Né? Uhum. Então, era uma época assim bem complicada, que nem você falou, sem telefone, né? Aqui que eu lembro, quando surgiu, a gente mandou fazer uma torre do lado de casa para ver se tinha que dizer, internet Nossa, foi muito complicado. A gente teve vários telefones até chegar, né? Até ter internet, vários tipos de internet. E hoje... que fazia consórcio, né? Pra ter essas coisas. Eu lembro que tinha um pessoal que fazia consórcio pra colocar telefone em casa, né? Você tinha que ter... De tão caro que era, assim, pra você ter, né? Quando era novidade, tinha que... Era tão diferente. O meu nono, por exemplo, tinha várias linhas telefônicas em União da Vitória que ele comprava a linha telefônica e alugava, porque era muito caro uma linha telefônica. Era a mesma coisa ter um imóvel hoje, era ter uma linha telefônica antigamente, no tempo que eu era criança, né? Então, seja como vai mudando, que bom, né? Sim. Evoluindo, né? Vai ficando mais fácil, né? A gente estava conversando com o Emerson, né? Acho que no episódio anterior, sobre internet, né? Ele foi em 96, né, se não me engano, né, que começou os primeiros movimentos aqui, né? E isso aqui, é muito tempo atrás, né? A internet tinha chego ainda aqui, né? Então, imagine, né? Então, é muito complexo, né? Porque hoje a estrada, ela tá um pouco mais tranquila, os carros são melhores também, né? Hoje você consegue andar mais rápido, você consegue ter um conforto maior, né? E até abrindo aspas sobre isso, assim, né? Esses dias a gente foi pra praia com a Gabi, né? Com a minha esposa. Ela falou, você não vai colocar o GPS, né? Eu falei assim, brincando, assim, nossa, os meus antepassados, eles atravessaram o mato com a facão, né? Você acha que eu não vou conseguir chegar na praia olhando as placas, né? Porque é meio que isso, né? A gente se acostuma com a tecnologia, e eu sou um cara de digital, né? Que às vezes a gente tem que meio que desapegar um pouco, assim, né? Porque a vida, ela acontece aqui. Porque por mais que o interior, ele tá mais distante, mas também é um outro tipo de viver, né? Uma outra forma de olhar para o mundo, né? Que eu julgo mais perto de uma vida mais legal, né? Vamos dizer assim, né? Porque você consegue aterrar, né? Hoje em dia não, eu acho que não é tão mais, porque a gente tem no interior tudo que você tem, digamos, na cidade, né? E tudo muito próximo, como você falou, as estradas, né? Graças a Deus, muito melhores. A gente consegue ter telefone, tem internet, né, você tem tudo na mão hoje, né? Pode ver, antigamente o pessoal tinha que pegar um ônibus. Hoje muitas poucas pessoas dependem de ônibus ainda, né? Por mais que, assim, lá estou falando do interior, né? Eu vejo meus vizinhos ali, antes todo mundo, né? Hoje em dia você passava para vir para a cidade, você dava carona para uns 3 ali, carregava o carro. Agora não, você não vê nem ninguém ali andar, né? Que tá indo a pé, que precisa de carona, todo mundo tem carro, né? Todo mundo, né? Tipo, uma grande maioria, né? Acho que são poucos os que não têm. E tem pessoas que não têm porque não querem também, né? Uma opção de não ter, não querer ter. Mas, assim, tudo, eu acho que a gente é privilegiado de estar hoje podendo viver nesse mundo com todas as dificuldades que a gente enfrenta, né? De todas as maneiras, mas eu sinto grata a Deus de eu nascer nessa época, tá? Porque eu não sei se eu gostaria de viver antes, porque hoje em dia é muita coisa boa, né? Muita novidade, muita gente bonita, né? Tipo assim, antes era tudo tão difícil, até, olha, às vezes uma pessoa de 20 anos antes parecia que tinha 40, as pessoas de 60 hoje parece que tem 30, né? Então,
é bem melhor. Eu agradeço a Deus de ter nascido nessa época. É verdade. Dá pra refletir, né? Sim, é verdade. Sim, é verdade Mas, mesmo. tornando aquela conversa que você me pediu ali, né? Que o Vitor tinha uns 4 anos quando a gente começou. Daí, quando a gente começou a Baronesa, a gente começou empacotando ela sem nome. Porque a gente queria ter, como tinha toda essa dificuldade de abrir um CNPJ, e a gente não sabia, né, como que abria, a gente começou a empacotar. E não colocava nos mercados, mas nas bodegas, no interior e tal. Daí o César falou para mim assim, viu, eu acho melhor você cuidar aqui dos matos e eu faço a venda. Ok, né? Fiquei eu lá cuidando dos boi e tal. Depois ele começou a pegar uns vendedores, que o César é muito assim, tipo, ele vai agregando gente, assim, sabe? E eu já sou mais meio trabalhar sozinha. Ele vai agregando o pessoal, assim, ele tem uma facilidade enorme. E daí eu falei para ele, tá, eu vou sair com você hoje vender. Quando eu olhei o César vender, eu falei, meu Deus, eu falei, você está fazendo tudo errado. Ele falou, por quê? Ele disse assim, por quê? Eu falei, não, você não pode chegar e descarregar num armazém tão pequeno tanta erva. Eu falei, você tem que deixar uma quantidade que a pessoa queira cobrar e no mês que vem vir oferecer novamente, para até o produto estar fresco, tal. E ele ficou, né? Daí eu vi, assim, que o jeito dele não dava muito, assim, certo, né? Daí eu falei, viu, você não acha melhor você ficar nos matos e eu sair vender? Daí que aconteceu que a gente trocou. Aí, com uma demora de abrir esse CNPJ, um dia fomos num amigo nosso, e esse amigo nosso falou, viu, eu tenho uma marca que eu vendia no Mato Grosso, aí vocês não querem pegar e empacotar essa marca aí? Eu falei, eu quero. Falei, mandar fazer umas embalagens aí, se depois do nossos... não tinha saído ainda, não tinha saído do nosso CNPJ ainda, isso depois de quase um ano, né? Daí comecei a empacotar, essa erva mate se chamava Fortaleza, acho que o pessoal bem antigo vai lembrar, né? Chamava-se Fortaleza. Aí, então, essa marca... eu comecei a colocar no mercado, que dela tinha código de barras, tudo, até que naquele tempo não precisava tanto, mas comecei a pôr. Nisso veio a erva baronesa, a marca nossa, e a Fortaleza a gente falou assim, puxa, daí era aquele mesmo pacote que a gente nunca mudou. Aquele pacote transparente, aquela cuinha azul que alguém desenhou, não sei quem que foi. E o cara lá que a gente mandou fazer a embalagem que fez, não teve nada de estudo, nada. Daí eu falei pro César, viu, mas a gente quer pegar alguma coisa assim parecido com Fortaleza, algum nome parecido, né? Eu falei, porque tá Fortaleza. E essa marca era de um amigo nosso. Daí foi. A gente tava assistindo uma novelinha lá em casa, assim, era uma novelinha da Band, acho, das 6. Tinha lá da Baronesa, alguma coisa. Eu falei, o César falou, Baronesa. Eu falei, gostei. Fortaleza, Baronesa. Eu falei, vai Baronesa mesmo. Colocamos Baronesa. E foi. Daí comecei a vender. E a erva, graças a Deus, assim, a gente conseguiu pôr bem. Cheguei a atender 23 cidades com o Vitor pequeno. Então, praticamente, eu saía todos os dias de madrugada. Carregada. Eu chegava à noite, sempre tinha uma pessoa para me ajudar. E quando não tinha, que às vezes o pessoal eu ia sozinha mesmo, sabe? Mas o Vitor ficava. O Vitor ficava com a moça lá de casa, que daí a gente colocou uma pessoa dentro de casa para cuidar, né? Porque o César ficava lá para fazer almoço e tal. E eu saía para vender, e nisso o Vitor foi crescendo. E daí, quando ele foi crescendo, eu fui diminuindo um pouquinho as cidades que menos eu conseguia vender, porque eu atendia toda, tipo Mandirituba, Quitandinha, União da Vitória, toda a região aqui eu atendia, sabe? Lapa. E o foco era pequenos mercadinhos, assim? Não, vendia em todos. Todos eles mesmo. Só não colocava nas redes naquele tempo, porque era só eu que entregava. Né? E eu saía com a 4.000, entregar, carregada, eu que dirigia, sempre fui eu que dirigi, e levava uma pessoa para descarregar. Né? Então eu saía 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, todo dia, e voltava
5h30, 6 horas, carregava novamente, de manhã saía de novo para 8 horas estar lá, na frente do mercado para descarregar. Naquele tempo não precisava, que nem hoje, que tem que tacar a nota lá, né? Você fazia a nota no bloco, né? Era no bloco, o cara pegava, fazia a nota, entregava, recebia e até logo. E foi por muitos anos assim, né? Então, só que chegou uma época que o Vitor veio crescendo, daí eu tive a Luísa, né? A Luísa nenê com 60, eu tava naquele gás assim, e tinha que vender. A Luísa tava com 40 dias, eu falei para a mulher lá, para a Marilda, que trabalhava com nós, falei, Marilda, a Luísa é tua. Deixei a Luísa e voltei para as vendas. Com 40 dias eu estava na estrada de novo, morrendo de medo, porque naquele tempo ainda não tinha, né, celular que pegasse lá, internet e tal. Mas a Marilda ela cuidava bem melhor deles do que eu, né? De tão de confiança que ela era, nossa, assim, ela é uma pessoa que eu devo muito, assim, a vida do Vitor e da Luísa, que ela cuidou super bem, sempre, né, lá de casa. Por muitos anos ficou lá, né? Tanto que o Vitor dizia, ai, Marilda, quando eu tiver meus filhos, eu quero que você cuide. Não foi a Marilda, mas ele achou uma bem parecida com a Marilda também, a Dayana. E que cuida do Joaquim hoje, é uma querida também. E então, daí foi muitos anos, veio a Luísa, o Vitor começou a me ajudar a partir de 12 anos, o Vitor começou a me ajudar lá no empacotamento. Daí a gente dividiu ali, o César ficou mais na parte da lavoura, do gado, e eu e o Vitor fomos para a ervateira. O Vitor veio, ficou uns 5, 6 anos me ajudando ali, só que a gente, tipo assim, chegou uma hora que ou a gente expandia a ervateira, ou ia para um outro lado, porque como o Vitor estava ficando mocinho, ele também queria ter as coisas dele, né? E daí, para mim e para ele ficar ali era muito pouco, né? O ganho não era aquelas coisas, entende? E daí ele falou, mãe, daí eu falei, bom, espera aí. A gente foi para Bento Gonçalves e assim foi uma viagem, assim, uma mini viagem que a gente fez bem. Eu visitei bastante vinícolas lá, conheci as histórias do pessoal e assim, tipo, eu tirei de conclusão que a gente não iria aumentar a ervateira. Achamos melhor, na verdade, diminuir ela e fazer algum... Qual que era o tamanho nessa época, assim, só para a gente entender? Assim, quantos colaboradores e qual que era a distribuição? Então, como o César sempre... a gente sempre teve, tipo, os ervais lá no mato, a parte de erva a gente sempre foi aumentando. A ervateira, quando o Vitor começou a me ajudar, a parte da secagem a gente diminuiu. Tá? Diminuiu tanto que lá, tipo, tinha 3 a 4 pessoas trabalhando. O César removeu esse pessoal, pôs trabalhar no mato, e a gente parou de fazer a parte da secagem da erva. Por quê? Porque como o César não trabalhava mais em entregar essa erva mate cancheada, para nós ficar secando só para o chimarrão, era muito pouco. Você começar um fogo, vai 1 metro de lenha, 2 metros de lenha, e secar 10 ou 15 ou 20 mil quilos, o custo é o mesmo. Entende? Então, a qualidade da erva para você ter naquele começo não é tão boa. O meio, digamos, é bom. E o final era muito pouca quantidade. Entendeu? Então, não valia a pena. Daí que o Vitor falou, mãe, eu acho melhor a gente comprar a erva pronta ou levar a nossa para secar, né? Terceirizar e só trazer e empacotar. Eu falei, ok. Nisso, o Vitor cresceu, né? Tipo, e daí a gente resolveu, por exemplo, não investir, que até nós iríamos fazer uma ervateira nova, e essa tipo, ir lá para Bento Gonçalves foi bem assim decisivo, que eu vi que lá a família trabalhava na vinícola, e eles, tipo assim, com um negócio pequeno, os filhos viviam e eles agregavam valor no produto deles, né? Então, quando a gente voltou de lá, assim, daí que resolvemos fazer a marca da Baronesa Extra Verde, que é aquela fina. Só que
comprar a máquina do vácuo, que a gente empacota ela a vácuo, né? Mas, assim, a venda dela aqui na região não é grande. É uma pequena, né? E eu vi, assim, que o Vitor, ele ia naquele caminho, mas não era uma coisa que ele gostava, né? E eu sempre tinha um sonho de ter uma loja. Eu sempre gostei de loja. Né? Desde antes dele estar, eu falava pro César, César, eu quero ter uma loja, eu quero ter loja, que eu gostava. Só que eu nunca gostei, tipo, de roupa. Nunca gostei eu queria ter uma loja de peças, de parafuso, de coisa assim. Eu não sei, eu nunca me achava em outra coisa. De mangueira, sei lá, de qualquer outra coisa, menos de... Daí foi que o meu irmão até... Né, foi com lá em casa e surgiu a ideia de fazer essa loja. Só que era uma loja que eles foram pegando, né, tipo, aos poucos, eu, o César, a gente foi apoiando eles também. E foi começado a Ferro Forte, tipo, mas isso há 7 anos atrás. Sim. Né? Até então, tipo assim, a gente veio só com a Baronesa. Claro que não era só, que nem eu falo, da ervateira que a gente sempre viveu, né? O César sempre trabalhou com a pecuária, sempre trabalhou com gado, sempre com a lavoura, né? Então, não é assim você olhar... um recorte só, né? É uma coisa a mais, né? Tipo assim, e sempre quando você vai trabalhando, você vai tendo mais sobrinhas, né? Das tuas economias, do que você vai ter sobrando. A gente sempre foi investindo, por exemplo, em alguma coisa, tipo comprava um pedaço de terra, plantava uma erva, plantava um pinus, plantava um eucalipto, né? Sempre vai agregando, né? Não vai ficando só em uma coisa. A gente sempre pensou assim lá em casa, porque se aquele negócio, como hoje, por exemplo, a gente está passando uma fase bem difícil na erva mate, né? Tanto no consumo, né, dela, que, né, não é uma coisa que está... Eu acho que reduziu, tá? Não estou falando nada oficial aqui, não tenho nem dados disso. Mas eu acho, assim, pelo que eu percebo, o pessoal reduziu bastante. Outra que no interior, o interior hoje, tipo, a erva mate folha está muito desvalorizada. Muito, muito, muito. Hoje que a gente está vendendo aí 1 quilo de erva mate a 10, 15 reais, não é 1 quilo de erva mate, o pessoal fala, nossa, é muito, muito caro 1 quilo de... Gente do céu, se visse o trabalho que dá para fazer esse quilo de erva, quanta mão de obra que hoje em dia não tem mais, está totalmente escasso. E você vai vender esse quilo de erva mate lá no pé, ele está custando 70 centavos. Caramba, 70 centavos. Para você ter o terreno, a terra, para você ter o cuidado com o manuseio com o pé da erva mate, só para você tirar e transportar e o imposto, hoje está custando mais que 50 centavos. Então, você tira para 2, 3 coisas ali para você tirar ela, que digamos, de um dia para o outro, você tem o custo maior que 50 centavos. Para você ter o terreno, para você ter o plano, para cuidar, para tudo. Tempo, qualidade de vida. 70 centavos. O que você compra com 70 centavos hoje? Nada. É até ridículo, sabe? Então, é uma situação assim, bem, bem complicada. Só que, assim, graças a Deus que a gente conseguiu perceber lá atrás, mais ou menos isso, assim, como a gente estava plantando bastante, bastante não, mas eu digo assim, sempre... Sim, aumentando, as áreas, a gente conseguiu ver, poxa, mas está todo mundo plantando, é muita plantação. Você ia, não vencia, o pessoal que fazia as mudas não vencia, vendia tudo, uma hora vai inchar o mercado, né? Daí que resolveu que a gente diversificar. Entendi. E até para a gente chegar nessa fase já da Ferro Forte, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, que é o perrengue mais bizarro, né? Porque eu imagino que nessas viagens sair todo dia durante 5 horas da manhã, né? Voltar no final do dia, vários quilômetros por dia, né? Eu queria que você contasse uma história aí pra gente, né? Que você se vê à mente assim agora e fala assim, nossa, isso aqui foi o maior desafio que eu passei assim
nessa jornada? Você falando agora, assim, me veio 2 acontecimentos, assim, bem... eu tinha uma entrega em Mafra para fazer e nós tínhamos uma F1000 de capota e daí eu fui sair de casa, daí eu falei pro César, viu, César, eu falei, esses pneus, essa caminhonete não tá muito bom. Daí o César falou assim, viu? Dá pra andar mais uns 10 Vamos comprar uns pneus novos. Daí eu falei, meu Deus, mas e o preço, né, dos pneus novos, né? Ele falou, bom, então, vamos ver. Os pneus eram meio caros, né, para comprar. Vamos pôr uns recapados. Vamos embora, né? Recapado, bom, né? Os pneus bom, né? Bateu, sim. Colocamos pneu recapadão atrás, saí eu, né? 4h30 da manhã, Mafra, sozinha. Porque aquele dia não tinha ninguém para ir comigo, né? Porque tava me fazendo alguma, nem lembro por quê, mas não tinha ninguém. 4h30 saí de casa. Antes de chegar tem uma descida bem antes da 116 ali, onde tem hoje um radar ali e tal. Naquela descida eu escutei blá, 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 blá. Falei, meu Deus, o que é? Quando dei uma olhada no retrovisor, assim... Voando o recap. O recap do pneu. Falei, meu Deus do céu, e agora? Tá, passei a 116, estacionei a caminhonete com 1.000 quilos em cima da F1000, com 50 fardos de erva. O pneu da F1000 é onde? Embaixo. Lá na frente. Sabe, tem atrás ali, a parte de trás da F1000, da caçamba? Sim, sim. O pneu era na frente. Lembra que tinha o pneu? Vocês não sei se vocês vão lembrar, na frente. Gente do céu, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus. Na frente da carga? Na frente da carga. Que é tipo em cima da caçamba. Em cima. Era toda a erva. Eu tive que tirar, bem dizer, praticamente toda o lado, assim, para chegar lá na frente. Só que daí tinha que tirar o pneu, né? Então eu tinha que tirar praticamente toda a erva. Tirei toda a parte da erva. E tudo na estrada. Ali, tudo na beira do asfalto. Isso era o quê? Umas 8 horas da manhã? Não. Mais 6 horas por aí. Daí fui eu... amanhecendo. Né? Era, acho que meio invernão, assim, ainda, sabe? E daí, quando eu tirei o pneu lá de dentro, parou um motorista. Ô, moça, você tá sozinha? Falei, tô sozinha. Falei, tem que trocar esse pneu aí. Daí eu fiquei tão braba, mas tão braba. Aquele senhor me ajudou, trocou o pneu para mim, me ajudou a carregar toda a erva. Daí eu carreguei aquele pneu de dentro, porque não tinha lugar para pôr o pneu atrás, de tão carregada que tava, né? E para mim pôr lá na frente de novo, eu tinha que tirar de novo. Eu coloquei na frente da F1000 o pneu, cheguei em Mafra, liguei para uma loja aqui no primeiro posto lá. Falei, me empresta o telefone, aí liguei, falei que era uma loja de pneu. Só que esperei até abrir, né? Troquei os 4. Lá foi uns checão, mas voltei com pneu novo. Essa não passo mais, né? Essa eu não passei por muito tempo. Não troquei antes, mas troquei depois. E outra que eu lembrei também foi de uma vez que naquela vez, tipo assim, você não tirava a nota. Nós estávamos falando, né, não tinha nota eletrônica, era no bloco. Eu saí de casa sem fazer a nota geral. Depois você vendia, tinha que retornar. Eu fui para Irineópolis. Nessa ida para Irineópolis, eu tirei as notas do mercado, por preguiça, não tirei a nota geral, mas tirei dos mercados. Voltando, sempre sobrava, porque como eu ia para a entrega, sobrava um pouco de erva. No posto fiscal lá da 280, no posto de polícia. A fiscal, né? Não sei o quê. Falei, puxa vida. Falei, sobrou um pouco de erva atrás aí. Pois é, e a nota do retorno, né? Falei, era Erondina o nome da fiscal. Falei, puxa, dona Erondina. Falei, não lembro. Não fiz a nota. Falei, não fiz por... Então, vai ter multa. Mas aquela mulher me perseguia, sabe? Meu Deus do céu. Daí eu falei pra ela, puxa vida, eu falei, só que eu não tenho dinheiro. Falei, como é que eu vou pagar a multa? Ela falou, então fiquem aí agora. Estacionei o caminhão lá e fiquei. Eu e o Balico, que era o meu ajudante. Fiquei ali, de repente eu fui lá, falei pra ela, viu, dona Erondina? Falei, só que o rapaz tem que ir embora. Eu falei, se a senhora me liberar, eu posso ir no banco e tentar sacar um dinheiro, né? Era o Besc aquela vez, em Canoinhas. Daí ela falou, então vá lá tirar o dinheiro para pagar a multa, deixa o rapaz aqui.
Deixei o Balico, ele sentado no meio-fio. Garantia que você ia voltar. Que eu ia voltar. Eu só entrei no caminhão, olhei pro Balico e falei, Balico, tchau. Ele quase morreu, né? Tá, fui pra lá, peguei o dinheiro, voltei. Quando eu voltei, entreguei pra ela o dinheiro da multa, que nem acho que pagava no posto aquela vez. Nem, não tô lembrada, assim, sei que tinha um dinheiro que tinha que pagar pra ela de uma multa. Ela tirou lá, destacou o negócio da multa. Fomos embora. Na hora de sair, eu falei, pelo amor de Deus, dona Erundina, a hora que a senhora me vê, não olhe mais pro meu lado. A senhora me persegue. Eu falei, parece uma coisa. Eu falei, olhe para o outro lado. Já várias vezes. E daí eu falei, olhe para o outro lado. Eu falei, não olhe mais para mim. Eu te peço, pelo amor de Deus. Ela não falou nada. Um dia eu descarregando, depois tipo de um mês, mais ou menos, descarregando ali no São Cristóvão, em Canoinhas. Do outro lado da rua, eu no mercado daqui, ela onde que tá? A dona Erundina. O dono do mercado falou, você tá ferrada. Ela tá ali. Eu disse, viu, se ela não vir me multar, agora você compra 20 fardos de erva meu, e se eu for lá falar com ela, você compra 20 fardos? Ele falou, compro 20 fardos se você for lá e falar com ela. Eu fiz a nota, tudo certinho, né? Fui lá provocar ela, né? Falei, dona Erundina, a senhora não vai me multar hoje, não vai vir me fiscalizar hoje. Ela, o que você me falou outro dia? Que não era para mim olhar para outro lado? Tô olhando para outro lado. Se arranque daqui. Depois daquele dia, ela nunca mais me pegou, graças a Deus. Mas foi duas coisas que eu lembrei, assim. Teve muitas, né? Muitas. Sim, mas... Com certeza, né? Que doideira, né, cara? Essas histórias são as que ficam na memória, né? É que, tipo assim, é uma coisa tão normal quando acontece isso para homem, né? Mas, no caso, eu, que era mulher, e o pessoal lembra bastante de mim, assim, porque quando eu fiz a minha carteira D aqui na cidade, eu fui a segunda mulher a fazer. Tinha só uma que tirou, que agora eu acho que mudou, né? É aí alguma coisa assim para você dirigir ônibus, né? Que eu fiz de ônibus, que eu pensei, bom, vai que a ervateira não dê certo, eu pego um emprego de motorista de ônibus, né? Daí já fiz a de motorista, falei, vou fazer que era D. Daí tenho até, hoje, ainda tenho a carteira D. Vai que não dê certo alguma coisa, eu tenho para motorista. Fazer um trailer para dirigir trailer. Ai. E hoje você estava falando, né, da ervateira, mas com a com a Ferro Forte, vocês começaram aqui em São Mateus também, né? Começou com a primeira loja, foi aqui em São Mateus, ou como que foi quando vocês começaram? Sim. Hoje tem mais, eu sei que tem mais locais, né? Não sei se... Sim. Então, daí o Vitor abriu a Ferro Forte aqui, né? E daí já fazem 7 anos que tá a Ferro Forte aqui. Depois de 2 anos, a gente foi para 3 Barras, porque às vezes o pessoal vinha de 3 Barras na loja e eles falavam, nossa, tinha que ter uma loja dessa ali em 3 Barras, porque a gente precisa de alguma coisa, vai para Canoinhas. Por que vocês não montam lá? Daí até falei pro Vitor um dia e pro César, eu falei, viu, vamos dar uma olhada se a gente acha uma sala lá para alugar. E vamos montar alguma coisa pequena aqui, né? Para começar. E fomos. Fazia 1 ano e pouquinho que o Vitor, acho que tinha aberto aqui. E a gente foi até, olhou uma sala. E na volta, a gente viu que tinha uma placa ali, onde era um antigo mercado, que eu vendia erva para eles, né? Para o seu Heitor, lá do Superlar. E daí, cheguei e estava lá, aluga-se ou vende. Daí a gente entrou ali, falei com eles. Eu falei, vamos ali no seu Heitor, conversando com eles. Daí a gente acabou negociando com eles o prédio ali e abriu a loja em 3 Barras. E daí o Vitor começou a abrir a loja lá, eu passei um tempo aqui, na loja daqui, cuidando para o Vitor ir para lá. E depois eu achei melhor a gente mudar, o Vitor vir aqui, porque aqui era maior a loja, mais movimento, né? E o Vitor, né, cabeça jovem, muito melhor que a minha, né? Para ele continuar. E quando a gente abriu ali, chega uma hora assim que você... Eu que fazia as compras, digamos, para a loja, eu sou meio que exagerada.
nessa parte de fazer compras. O Vitor chegou um dia lá na loja de Três Bases e falou, mãe do céu, você está comprando demais, tem mercadoria aqui para abrir 2 lojas. Ele falou, você tem que parar de comprar e tal. Mas tudo que eu vi, eu queria ter dentro da loja, né? E não é bem assim, né? É diferente, né? Você tem loja, né? E daí falei, viu, então vamos ver. Daí a gente tinha um pessoal que ajudava nós ali na parte, né? Para financeira, para ir dando uma ajuda, porque a gente, que nem diz o Vitor, a gente começou lá dos matos e a gente não vem daquela coisa assim, tem que ser assim. Começou meio sem saber, né? E até hoje estamos aprendendo todo dia aí, porque é uma coisa diferente, né? Sim. E daí até o nosso contador falou assim, eu acho que vocês deveriam procurar ou repartir o que tem aqui na outra loja, só que lá como é Santa Catarina, para trazer para cá, daí CM, coisa errada. Daí a gente resolveu abrir uma em Canoinhas. Daí, para dividir de tanta mercadoria que tinha bastante, então. dentro da loja, a gente acabou, não, tipo assim, claro, né, abrindo a loja, um monte de coisa, né? Não, mas, assim, uma grande parte veio da loja, tipo, o Vitor falou, vamos tirar. E uma coisa, assim, que a gente sempre, que a gente sempre acertou foi de dar espaço para os filhos, sabe? Tanto o Vitor como a Luísa, assim, eu sou muito grata a Deus, porque pelos meus filhos, sabe? Porque eles, assim, é a luz, né, da família, os filhos, vocês têm também, né? É muito bom e você vê eles crescendo. O que você não conseguiu, às vezes, fazer, eles vão fazer, né? Não tudo, mas, assim, tipo, uma grande parte do que a gente não consegue realizar, você vai se realizando através dos filhos, né? É muito bom mesmo. Então, vendo a cabeça jovem deles, eu que já tô com 48 anos... E vendo o Vitor e a Luísa, assim, sabe? Tipo, traçando a vida deles. É um orgulho, né? É muito bom. É muito bom. Por mais que eu... tipo assim, hoje em dia eles são meus sócios e meus filhos sócios, né? Então, é bem gratificante. Legal. Hoje, então, a Ferro Forte está com 3 unidades. Sim. Aqui, lá em... Três Barras e Canoinhas. Isso. Sim. E daí tem mais 2 aí, né? Tem a Casa do Instalador, que é mais recente. A Casa do Construtor. Isso. E daí tem a Santa Luísa. Santa Luísa. Nossa, eu tô. É que todo mundo fala Santa Luzia, né? É Santa Luísa. Então, depois da Casa da Ferro Forte, o Vitor viu assim que a gente poderia agregar alguma coisa dentro da loja que poderia fazer, que poderia ajudar, né? As mesmas pessoas que trabalhavam ali, a gente poderia ter uma coisa a mais. E foi estudando, vendo e achou bacana a franquia, tipo, da Casa do Construtor. E a gente hoje tem a Casa do Construtor dentro da loja de São Mateus. Tem a Casa do Construtor, a rental, dentro da loja de Canoinhas. E temos a Casa do Construtor em Irati, que daí não tem a Ferro Forte, tem só a Casa do Construtor, né? Então tem as 3 Ferro Forte e as 3 Casas do Construtor. É mais recente, acho que não sei se faz 2 anos, né? A Casa do Construtor há 2 anos. A Casa do Construtor que a gente conseguiu comprar franquia, né? E nisso veio a Luísa, né? Veio a Luísa. E a Luísa, aquela coisa, assim, ela nunca gostou de estudar e, sabe, meio estilo do mato, assim, e gosta de caminhonete e barulho, e meio... Daí ela falava, eu acho que eu gosto dessa área de lavoura e tal. E daí o César tinha começado ali uma agropecuária, assim, e daí eu falei, a Luísa então trabalhava na Ferro Forte. Com 12 anos ela começou a trabalhar na Ferro Forte, que o Vitor e a Luísa, eles começaram, o Vitor até um pouco mais cedo, mas com 12 anos, os dois, tanto para um como para outro, eu falei, a partir de agora, com 12 anos, eu vou dar comida, estudo, médico, dentista, o resto
vocês vão se virar. Daí, assim, a partir dos 12 anos, cada um deles tem, tipo, continuei roupa, por exemplo, é só nos aniversários, Natal, mas eles querem eles compram desde os 12 anos, eu não dou mais. E foi para eles ir vendo como que é a vida. Pra vida, né? Sim, legal, né? Legal. Tipo, para eles também aprender a dar valor e ver que nada é fácil, né? Para aprender para a vida deles também. E a Luísa veio e colocamos, daí chegou uma época assim que eu falei pro Vitor, ela indo ou não indo para a loja, né? Ela estava na parte ali das notas e tal, mas às vezes ela deixava acumular e tal. Eu falei, Vitor, a Luísa não tá muito bem aí. Eu falei, a gente vai ter que procurar. Eu falei, vamos pôr ela na agropecuária. Chamei o César, falei, viu, não quer vender tua agropecuária para mim e pra Luísa? Ele, quero. Deus o livre, não aguento esse negócio mais, que o César não gosta, né? O dele é boi e outra coisa, mato. Daí, eu falei, então tá bom. Daí comprei, eu e a Luísa compramos a agropecuária do César. E a Luísa começou a tocar. Então, daí eu ajudei com o Vitor um pouquinho no começo. E agora ela que cuida, quase nem vou lá, sabe? É ela que vê, ela que compra, ela que paga. Ela já vai fazer, acho que 3 anos que ela tá ali. Ela começou, tipo, com 16 anos. Ela passou e começou a tomar conta e vendo os altos e baixos, os apertos, as contas estouradas e pra cima. As economias que tem que fazer, né? Sim, mas legal, tá indo. Eu acho que ninguém ensina empreendedorismo, né? Nas escolas, às vezes até tentam, né? Mas o empreendedorismo é muito prática, né? É você fazer, você empreender, você ter um ato empreendedor, né? Porque na teoria, os livros, né? Eles falam tudo, né? Mas vai lá na prática, é diferente, né? Mapa e território é bem diferente, né? Que eu acho que meio que nasce no sangue da pessoa, né? Eu, com 8 anos, eu vendi Avon. E todas as rifas que tinha ali perto da capela ali de Paulo Frontin, ali eu vendia tudo que tinha. Depois vendia, com 10 anos, antes de ir para a União, tinha umas revistas, vendia Hermes, vendia tudo que tinha de coisa, eu vendia, sabe? Legal. Então, sempre fui da venda. Sempre gostei de vender. Legal. E legal ver eu acho interessante essa relação de você com os filhos também, né? Porque nem sempre dá certo também, né? Assim, é desafio também, de certa forma. Não, mas a gente briga. Claro, né? Não é, a gente sabe, né, que não é. Mas enfim, né? Eu acho que como você falou, né? Tipo, é uma alegria, uma satisfação para os pais, Sim. assim, né? Poder estar junto com os filhos, ver o crescimento deles. E, como você falou, não é fácil também, né? Tipo, eu já trabalhei com a minha mãe também, já sei que, né, são gerações diferentes, né? Trabalhando, são Exatamente. ideias muitas vezes diferentes, que às vezes não casam uma com a outra, né? E tem que chegar num consenso, tem que dar certo, né? Então... assim, uma coisa que eu vejo, assim, às vezes é uma dificuldade dos pais confiar nos filhos. Porque o filho não vem com a mesma visão tua. Não adianta. Ou melhor ou pior. Geralmente eu acho que ele vem melhor. Entende? Então, uma coisa assim que eu acho que os pais têm que confiar e soltar um pouco para os filhos também. Porque como que você vai ver se o teu filho tem competência se você não solta as coisas para ele? Você pode estar junto. O Vitor que brinca. Mãe, parece que eu vejo você daqui não sei quantos anos lá. Tem uma senhora em Irati, né? Que é lá do Mercado Cavalinho e Bora. Você pode ir lá. Ela tá assim, bem idosa. Ela fica lá num negocinho. Ela fala, parece que eu tô vendo você. Mãe, dá risada, né? Eu falei, que seja. Eu falei, eu estando aqui, tá bom, né? Onde eu estiver. Então, eu acho assim que a gente tem que confiar nos filhos. Porque a hora que você não adianta você querer responsabilidade deles se você não dá responsabilidade para eles. Uma coisa que você não... Você vai cobrar uma coisa que você não deu? Sim. Que você não mostrou? Ensinou, né? Se você dá uma base, né? Tem que ser assim, assim, assim. Para você não confiar neles, a não ser que eles façam uma besteira, né? E erro vai ter, né? Porque a gente erra todo dia, eu erro todo dia, um monte de coisa...
todos nós erramos como marido e mulher, erramos como pai e mãe, erramos com os filhos, erramos no nosso trabalho, né? Então, só que é tudo uma questão de aprendizado, né? Você vai aprendendo com os teus filhos, você vai deixando, eles vão te mostrando. Nossa, se eu não fosse o Vitor e a Luísa, sei lá, eu estava falando pro César outro dia até, certo? Nós estava lá vendendo um parafuso, Cuba, né? Que é o ritmo teu, né? A gente vem num ritmo. E se você não dá liberdade para os teus filhos para crescer, você também nunca vai crescer junto, né? Eu vejo que um grande desafio, né, agora vocês com as 3 empresas, né, tem bastante colaboradores também, né, o Felipe sempre fala muito sobre isso, sobre descentralizar, né, de você, né, saber confiar de certa forma, né, nas pessoas, treinar elas e deixar que elas façam o trabalho delas, né, porque não tem como você também, né, com 3 empresas não tem como você estar nas 3 ao mesmo tempo, né, não tem como estar lá em Canoinhas várias unidades, né? Não em Irati, tem. nas outras, então você precisa de pessoas, né? Hoje em dia a gente tem bastante boas ferramentas, né, o Felipe que é bem dessa área, então tem muita coisa boa. Né? Eu, por exemplo, não tinha muito pouco conhecimento, né, nessa área e assim, o pessoal, você vai conversando, falando, indo em feiras, você vai conhecendo isso, vai abrindo, tem isso, tem aquilo, poxa, mas isso vai me ajudar, isso, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. E no trabalho do dia a dia, você vai vendo que o que vai te faltando, você vai achando ferramentas, né? Mas é isso que é o gostoso. Porque todo dia você está aprendendo, né? E eu gosto muito disso. Nossa, eu sou muito, assim, eu gosto de aprender, de estar todo dia ali junto. Trazer coisas novas, né? Por mais que, eu falei, a gente deixou um pouquinho a ervateira de lado e foi para esse... Não de lado, porque a gente continua atendendo os nossos clientes, a gente diminuiu a quantidade de cidades que atendia. Hoje eu não estou lá na entrega mesmo, tem outras pessoas que fazem, mas você está ali olhando junto nas lojas, porque hoje em dia tem muita ferramenta boa, né? A gestão hoje, se você... que nem veio o Vitor, a Luísa nessa parte, é muito importante, né? Porque eu não ia conseguir fazer. Sim. Hoje, se for mensurar, sabe quantos colaboradores no grupo total, assim? Hoje, a gente tem na parte das lojas 50 pessoas na loja. Daí, lá nos matos, assim, que trabalha ali, mais umas 20 pessoas que trabalham lá entre o gado, no empacotamento, no mato ali, sabe? No total, e umas 70 que trabalham. E no dia a dia, assim, né? Que você crescer e, de fato, né, complementando o que o presidente falou, né? 50 pessoas você não dá conta, né? Sozinho de fazer o que tem que fazer, né? Qual que seria a dica, né? Que a amiga poderia compartilhar com a gente de dia a dia, né? Como que eu vou gerenciar isso aqui, né? Porque a gente não assim como você falou que tem que confiar nos filhos, né? A gente também precisa confiar nos nossos colaboradores, porque eles vão, de certa forma, desdobrar ali a nossa visão, eles vão estar lá na ponta, né? Batendo lá, conversando com o nosso cliente, entregando. Qual que é a dica, né? Porque descentralizar, delegar é um desafio para a maioria de nós, empresários, né? E eu acho assim, que cada vez mais, né, sim, Felipe? Cada vez mais, porque... hoje em dia, as pessoas se preocupam bastante, acho que está certo também, em ter um nível superior, né, de um curso superior, mas a gente está precisando bastante, digamos, da base, do trabalho, não só do estudo, mas da prática, né? Porque o que acontece? Mesmo, né? Graças a Deus, assim, a gente tem as pessoas dentro de cada loja. O Vitor concentra bastante aqui na loja de São Mateus. A gente tem, assim, cada loja tem, digamos, os responsáveis. Mas aqui em São Mateus tem, tipo, as pessoas chaves ali que ajudam. Sem eles, assim, seria, digamos, que impossível a gente, né, tocar. Por mais que hoje em dia a ferramenta que você tem, né, na internet ali, que te ajuda bastante, o sistema, sim, né, sim. No sistema, mas se não tiver uma pessoa que alimente esse sistema, que seja responsável, que esteja ali para as compras, que tenha para, né, não vai.
né? E eu acho assim que você vai fazendo, sabe, Felipe, no dia a dia, conversando com essas pessoas, você vai vendo no que cada uma vai se destacando. Que às vezes você pega Eu gosto muito de trabalhar com pessoas jovens. O meu perfil, por mais que o pessoal fale assim, você tem uma cara meio brabona, meio... Às vezes o pessoal fala, tenho medo, você é meio, tipo, uma cara fechada, assim. Sei lá, eu não me vejo assim, mas o pessoal me vê assim, né? Mas me dou super bem com o pessoal. E você vai manejando dentro, sabe? Porque às vezes você coloca uma pessoa no caixa e ele não tem aquele perfil do caixa. Daí você, puxa vida, essa pessoa vai bem no escritório. Tenta, sabe? Que às vezes a pessoa é uma boa pessoa e nem ele sabe aonde ele se encaixa. Como a gente trabalha bastante com pessoas novas, ele nunca trabalhou. Entendeu? Está se descobrindo ainda. Está se descobrindo. Então, eu gosto de atender. Mas você pode atender vendendo, você pode atender pondo mercadoria, entregando. No próprio caixa. No caixa, né? Só que cada coisa é uma coisa diferente. Então, você pega a pessoa, você vai lá fazer... A maioria das vezes sou eu ou o Vitor que faz a entrevista. Agora, a gente também já está passando isso para uma do RH, para fazer esse tipo de entrevista também. Mas... que eu acho que ela tem bastante habilidade para, né? Mas gosto também de conversar com as pessoas, assim. Mas é no dia a dia que você vai formando a equipe, que você vai... Não tem fórmula mágica. Sim. É bem diferente você... quem estudou administração, eu vejo a minha irmã... lá de casa, a única formada é minha irmã, que ela fez administração. Mas, assim, ela falou, Márcia, tinha uma árvore que você tem... Ela falou para mim, foi uma árvore que não sei o quê, que tem que seguir. Na verdade, você faz aquilo ali, só que de uma maneira sem saber, né? Você forma a empresa... Tem muita profundidade no que você falou, assim, né? Falando da teoria, né? Perfil, pessoas certas nos lugares certos, né? Tem muito conhecimento prático, né? Na verdade, mesmo, eu só tenho a prática. Né? E o que é realmente o que a gente está falando, né? Porque o ato de empreender, na minha percepção, é muito campo de batalha, né? Você vai ali, daí tem... errando bastante. Presta atenção no que está acontecendo, né? Pega os feedbacks do mundo, vai se evoluindo, né? Daí você fica nesse ciclo, né? Se você está presente para isso, né? Porque realmente, acho que o maior desafio que eu vejo assim é você lidar com entre aspas, a incompetência diária de você se frustrar e no outro dia começar de novo, né? Sim. Essa resiliência que eu acho que é o maior desafio, mas é isso que gera realmente esse crescimento, né? Sim, você não pode desistir, né? Porque como tem os dias, assim, quem tem comércio, né, sabe, venda, vive de venda, que nem no nosso caso, tem o dia que você vai vender bem, ai, que maravilha, né? Ai, que delícia, né? Que nem diz o César, hoje você vendeu bem. Hoje você... Estamos felizes hoje. Ele tem dias que eu chego em casa, ele fala... Nossa, hoje, pelo jeito, foi bravo o negócio, né? Não vendeu. Falei, não, vendeu bem, só que é outra coisa, né? Não é, né? Tipo... Somos seres humanos. Então ele liga muito no vender bem ou não vender bem, né? Mas não é só isso, assim, né? Você é um mix, né? De tudo que você vai juntando, de pessoas que estão em volta de você, de tudo. E uma coisa assim que faz bastante diferença na vida da gente é a família, né? A família, a gente tipo assim, tem muitos desafios hoje, né? A gente enfrenta muitos desafios como marido e mulher, vocês são casados, né? Sim. Vocês sabem, né? Tipo assim, é bastante... Não é fácil. Nada é fácil. Né? Tudo que você enfrenta, enfrentar num negócio, na família, é com os filhos, é para todo mundo igual, só que em maneiras diferentes, em pontos diferentes. Outros têm mais facilidade, né, para arrumar aquela área, outros em outras. E dentro das lojas é igual com o pessoal, mas assim, uma coisa eu não posso reclamar mesmo, sabe? Eu acho assim que a gente é bem abençoado, iluminado por ter quem trabalha com nós, assim, que a gente gosta bastante. Não é realmente, só tem alguém que sai porque está melhorando, né? Eu sempre falo pro pessoal, olha, a hora que vocês tiverem uma oportunidade melhor, que aqui vão. Falei, o que eu mais quero, assim, é que... Evolução, né?
Isso, sabe? Porque tem aquele que vai ficar, porque ele se encontrou ali e vai ficar, que eu acho lindo, gente. É uma coisa que eu admiro muito. Como há muitos anos eu entrego erva em bastante lugares, há 30 anos eu chegava lá, tinha pessoas que já estavam há 40 anos trabalhando. O exemplo que tinha do Mercado 70, gente, eu tenho aquilo assim, muitos anos entreguei erva ali, as pessoas muitos anos trabalhando com eles. É muito lindo isso. E tem alguém que vai ficar com você, os que vão te acompanhar a vida inteira e vão gostar de estar com você. Outros que vêm e passam, né? Não era aquilo que ele estava procurando, conseguiu algo melhor. E transição, né? E é tão bom quando você vê uma pessoa que cresce, que passou por você, você fala, poxa, aquela pessoa, porque você lembra de cada um. Dos erros, dos acertos, e a pessoa voa, né? Vai para frente. Que bom, né? Um dia eu encontrei uma pessoa que trabalhou comigo e fez curso, foi trabalhar em outra área, falando... Nossa, Márcia, eu lembro de quando você falou isso, que você me ensinou. Hoje eu estou trabalhando em outra área e me serve até hoje aquilo que você me falou. É tão gostoso, sabe? De você que você conseguiu fazer alguma coisa diferente, melhorar alguma coisa diferente na vida daquela pessoa. É muito bom isso, sabe? Com certeza. Legal, acho que é um dos pagamentos desse empreendedor, né? Sim, sim. Maravilha. Legal. História incrível. Realmente enriquece aí, né, nosso programa aí. Né? Obrigada. E eu acho que até pra gente ir caminhando um pouquinho pra reta final aqui, né? Se deixar a eu gente falo bastante, né? Não. Que bom, que legal, bom, né? que Nós bom. Estamos aí, acho que 1h10, né? Nossa. 1h10, 1h20. Passa, né? Mas é muito legal, né? Muito legal mesmo, assim, essa história, a garra, né? Os ensinamentos aqui. Muito, muito massa mesmo. Assim, a gente, como a gente falou, é uma conversa, né? Mas a gente convidou você para vir aqui para contar a tua história, né? Para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. E saiba que pra gente também, né? É um aprendizado. Cada vez que a gente conversa com um convidado, é um aprendizado para nós também, né? Porque eu particularmente gosto muito de escutar essas histórias, de saber, né? Saber um pouquinho, né, dos bastidores, né, de tudo por trás. Eu acho que para os nossos ouvintes também muitas vezes pode ser inspirador também, né, saber que, né, que você veio de uma família lá do interior, né, que vocês, né, tiveram as suas dificuldades, mas que, né, conseguiram superar, que, né, tem as empresas hoje por mérito de vocês, né, porque vocês trabalharam realmente, né, você falou, né, que você não teve a formação, né, teórica, né, de faculdade, mas não é isso que impediu de vocês continuarem crescendo, de vocês, né, estarem onde vocês estão, de vocês criarem os filhos de vocês, terem eles juntos de vocês. Então eu acho que só parabenizar vocês por essa história. Obrigada. Agradecer por você ter vindo aqui, né, que foi, né, pra mim inspirador também, e eu acho que para muita gente também, com certeza vai ser de grande que bom, valia. eu que fico feliz de vocês me convidarem. Fiquei, tipo assim, como eu falei, eu sou uma pessoa muito simples, não de fala fácil, mas fiquei bem feliz também se, né, poder colaborar com vocês e, assim, deixar uma mensagem para o pessoal de sempre persistir e nunca desistir, principalmente da família, né? Que a família é tudo, gente. Assim, vocês ainda são bem mais novos que eu e o César, né? E vocês vão ver, tem muita dificuldade, a gente tem muitas dificuldades dentro do casamento, com os filhos, mas superar e se agarrar em Deus, sabe? Se agarrar muito em Deus, porque é só ali que te dá força para aguentar, em tudo, nos filhos, no trabalho e ter fé, né? Porque outro dia até fui num encontro com o Frei Gilson, né? Gosto muito dele e até eles estavam brincando, né, sobre isso, que a pessoa diz, mas eu tenho fé. Mas então solta, entrega para Deus, entende? Entrega, senão se você ficar, não, eu tenho fé, mas eu que dirijo, eu tenho fé, mas eu que mando. Não é, entrega para Deus, entrega a família, entrega os filhos principalmente, né? Que eu acho que não tem outro caminho a não ser ele, né? Então, e lutar muito, muito, muito pela família.
que vocês vão ver quando vocês tiver. Eu já tenho um netinho, que é uma das melhores coisas, né, da vida. Então, vocês vão ver que depois de tudo isso que a gente passa, só vem coisa boa. A melhor coisa é você poder estar em casa com a tua família, você ter teus filhos, ter teus netos, você vendo os netos nascer. Não tem nada que pague isso. Não tem preço, sabe? Então, é uma coisa... E persistir, sempre. Persistir e ter fé em Deus, acreditar em Deus, que eu acho que é o tudo nosso. Que legal, muito bonito. Inspirador. E eu, aproveitando um parênteses bem rapidinho que me veio na cabeça agora, você falando sobre isso, né? Sobre família, enfim, sobre Deus. Eu acho que muitas pessoas muitas vezes relacionam sucesso, né? A gente falava sobre isso, relaciona sobre o sucesso com status, às vezes com dinheiro, né? com empresas, com carros, com casas, com alguma coisa. E tem uma pessoa que eu sigo na internet que eu gosto bastante, e ele mostrou a casa dele no final de semana, né? Ele almoçando com a esposa, com os 2 filhos e mais, acho que alguns parentes juntos, né? E ele falando justamente sobre isso, né? Falando, enquanto muitas pessoas estão aqui na internet postando mansão, postando carrão, postando não sei o que isso é sucesso. Ele falou, para mim, sucesso é isso aqui. Sucesso Sim. é a família reunida, sucesso Sim. é todo mundo junto aqui. Sim. Isso, para mim, é o sucesso, né? Eu acho que vai muito de encontro a isso que você está falando. Gente, né? Então, não tem. Eu falo assim de não tem preço que pague isso, sabe? Você faça tudo na vida inteira e lute pela tua família. Porque primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho e o resto vem de brinde. É consequência, né? De brinde. É consequência. Isso mesmo. Isso aí. Então, muito obrigado novamente, Márcia, por ter vindo. Que papo bom, né? Parabéns mais uma vez e grato pelo seu tempo, grato por disponibilizar aí a sua agenda e vir aqui compartilhar com a gente, né, com os nossos amigos empresários aí da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. E é isso daí. Satisfação mesmo. Obrigada, gente. Obrigada e parabéns de novo pelo trabalho de vocês. Fiquei muito feliz em participar. Obrigado. Tá bom? Então, para quem não nos segue ainda, entra lá nas nossas redes sociais, @AciaSMS. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima. Até mais.